Quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido povo de Deus, nos reunimos mais uma vez para ouvirmos e meditarmos o Santo Evangelho. Nesta quarta-feira, queremos pedir a intercessão de São José, nosso querido São José, que interceda por nossas necessidades, por tudo aquilo que nós mais precisamos, principalmente para que sejamos cada vez mais fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Ouçamos com atenção o Evangelho desta quarta-feira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça desocupados. E lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos presenteia mais uma parábola. E essa parábola traz para nós um ensinamento muito importante. Quando alguém é convidado a participar do reino de Deus, e quando ele aceita esse convite e cresce na sua convicção de pertencer a esse reino, ele não fica questionando o patrão, ele não coloca as decisões do patrão em discussão.
A pessoa que compreende a beleza do reino de Deus, ele fica feliz pela maneira em que o patrão se comporta com todos aqueles que ele convida a fazerem parte desse reino. Deus é esse patrão que Jesus coloca na parábola. E ele paga aos últimos o mesmo salário que pagou os primeiros. No reino de Deus não haverá diferença. Nesses dias, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre o perigo da riqueza, do apego, das pessoas que podem perder a própria salvação pelo apego aos bens materiais. Nosso Senhor Jesus Cristo hoje nos coloca em guarda também com relação a essa atitude que, infelizmente, pode atingir a muitos, de se achar privilegiado pelo fato de estar há muito tempo a serviço de Deus. Como não lembrar aqui da parábola do filho pródigo? Como não lembrar aqui do momento em que Jesus perdoa o ladrão arrependido e lhe assegura que naquele mesmo dia estará com ele no paraíso? Como não lembrar também daquela mulher adúltera que foi arrastada até a presença de Jesus para ser julgada e provavelmente apedrejada, caso nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse agido com a sabedoria divina, colocando todos aqueles que acusavam a mulher numa condição de reflexão acerca da sua própria pessoa, dos seus defeitos, das suas falhas. Queridos irmãos e irmãs, eu gosto de brincar dizendo que a matemática de Deus é muito diferente da nossa, mas isso não é uma frase minha. Isso é uma frase que tantas pessoas já falaram, muitos falam. A maneira como Deus calcula as coisas é muito diferente da nossa, é superior. Por quê? Porque ele tem um conhecimento total. Ele sabe o que se passa em cada coração, ele sabe o que se passa em cada mente. Por mais que ele não interfira e respeite a nossa liberdade, ele sabe muito bem o que cada um traz dentro de si. E isso deveria levar-nos a uma convicção cada vez mais profunda da missão que nós temos de nos aperfeiçoarmos nesta vida, não perdermos tempo. Sabe essas picuinhas que muitas vezes tomam conta das nossas pastorais, movimentos, grupos na igreja? Elas são fruto de uma imaturidade espiritual. E nosso Senhor Jesus Cristo hoje escancara essa realidade quando ele mostra que os empregados que tinham sido contratados primeiro, quando viram que o administrador pagou uma moeda de prata para quem trabalhou só uma hora, de imediato eles já se acharam no direito de receber mais. Quantas vezes nós já vivenciamos isso assistindo a atitude dos outros, ou infelizmente até sendo nós os protagonistas da situação? Quantas vezes nós também, nas nossas infantilidades, esperamos que Deus nos ofereça mais porque nós nos achamos, eu dediquei tudo, eu fiz tudo, eu larguei isso, eu deixei aquilo. Queridos irmãos e irmãs, aqui não se aplica a pergunta de Pedro que outro dia nós vimos no Evangelho. E nós que deixamos tudo e te seguimos? Eu, no coração, eu creio que quando Pedro fez aquela pergunta, ele fez não por uma atitude mesquinha, mas para que os demais que estavam ali e ele próprio ficassem cada vez mais convictos de que eles realmente tinham feito a escolha melhor. E nós que desde muito tempo já ouvimos essa promessa de Jesus, nós não deveríamos nem nos colocarmos na situação de pretender isso ou aquilo, porque o Senhor já assegurou que fará. Agora, voltando à atitude desses empregados das primeiras horas, queridos irmãos e irmãs, não tem coisa mais imatura do que a pessoa que vive a sua fé, se é que nós podemos chamar de fé, numa atitude de constante barganha. Eu faço, mas eu espero isso em troca.
eu vou fazer assim porque eu quero que Deus me reconheça, né? Como dizem aí os irmãos separados, né? Que eles usam uma palavrinha que é justamente para dizer: o Senhor vai me honrar com isso, com aquilo. Sabe, às vezes nós pretendemos que Deus seja o nosso funcionário, e isso tem ficado infelizmente presente na vida de muitas pessoas, principalmente por essas doutrinas estranhas, essas pseudo-teologias que tem por aí, que fazem com que as pessoas, ao invés de progredirem, regridam e se tornem cada vez mais infantis. Nosso Senhor é muito claro quando diz: depois que fizerem tudo o que deveriam fazer, dizei: somos servos inúteis, não fizemos mais do que a nossa obrigação. Queridos irmãos e irmãs, essa liberdade interior de chegar a esse ponto de falar isso, não fizemos mais do que a nossa obrigação, isso traz para o fiel, para o cristão, para o seguidor do nosso Jesus Cristo, uma paz interior, uma liberdade tão grande que a gente nem tem ideia. Porque essa maturidade nós observamos na vida dos santos e santas. Se nós observarmos os escritos de São Paulo, por mais que a gente nunca tenha se debruçado para estudá-los, mas pelo fato de muito tempo ouvirmos na liturgia, nós podemos constatar claramente na vida do apóstolo Paulo essa maturidade espiritual que fazia com que ele não ficasse se comparando com quem se converteu depois dele, né? Até porque ele próprio se enquadra no exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo nos dá nessa parábola, porque ele foi convidado muito depois dos outros apóstolos e se tornou um dos maiores. E ninguém ficou frustrado por isso. Não é que o evangelista João ficou ressentido pelo fato do apóstolo Paulo ter sido colocado ao lado do apóstolo Pedro como as duas colunas robustas da edificação do templo que somos nós, a igreja. Queridos irmãos e irmãs, procuremos meditar sobre esse evangelho porque ele é de uma riqueza impressionante. Uma catequese profunda que faz com que nós tomemos consciência do risco que nós corremos de permanecermos infantis na fé. E essa infantilidade ela nos leva, infelizmente, para outras coisas. Se parasse só nessa questão aqui de comparar-se com os outros, tudo bem. A gente até podia ficar mais ou menos tranquilo. Mas a coisa é muito mais preocupante, por quê? Porque corremos o risco, queridos irmãos e irmãs, de perdermos a fé, de nos afastarmos de Deus. É por isso que Jesus Cristo, ele coloca na boca daquele senhor que contratou os empregados essa afirmação: eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Tudo isso não é meu? Mas tem algo muito mais importante que eu queria finalizar a nossa reflexão falando a respeito. É esse desejo que Deus tem de salvar a todos. Mais do que essa atitude que nós meditamos até agora, que é a atitude da pessoa, vamos agora nos voltar para a atitude de Deus. Voltemo-nos para a atitude de Deus. Deus quer salvar a todos. E até a última hora, Ele está insistindo para salvar-nos. É essa, queridos irmãos e irmãs, a motivação maior que nós encontramos para buscar a nossa maturidade. Deus quer salvar a todos. Os tempos atuais, eu comparo a situação em que nós vivemos, me perdoe a comparação, como alguém que está dentro de uma barca, no mar agitado com outros, e várias pessoas à deriva precisando ser salvas. E a gente vai arrastando esse pessoal para dentro do barco. Mas não é simplesmente arrastar e colocar lá dentro. É arrastar e catequizar. É dizer, olha, que mar agitado você estava enfrentando. Por pouco você não morre. Nós te trouxemos aqui para dentro da barca e agora é preciso que você mude. E essa pessoa diz: o que é que eu devo mudar? Você deve mudar tudo. Volta a tua vida totalmente para Deus. Procura sair da superstição e adere à verdadeira fé. E a coisa mais importante, não faça isso como quem faz um favor para Deus. Faça isso como quem faz um favor muito grande a si mesmo, porque nós estamos na luta para alcançarmos a nossa salvação. Quem precisa de salvação somos nós.
Deus é Deus. Queridos irmãos e irmãs, que essa reflexão fique no nosso coração e que nós nos esforcemos cada dia para nos tornarmos adultos na fé e termos uma fé verdadeiramente amadurecida e não fazermos o bem ou as coisas justas por uma questão de barganha, de troca, de comércio com Deus, mas com aquela consciência de que todo bem que nós conseguimos realizar conta para nós mesmos, para a nossa felicidade e para alcançarmos a nossa salvação. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde livre de todo mal, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vocês que continuem incentivando as pessoas a ouvirem essa reflexão. Vamos pedir às pessoas a se inscreverem no nosso canal. E minha gratidão a todos vocês, a minha recordação na Santa Missa. São José, valei-nos.